Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo canal. Esse é o Mundo Pós-Bari. Aqui a gente vai falar muito sobre cirurgia bariátrica, né? E principalmente sobre reganho de peso após a bariátrica. E é uma dor que eu carrego, que eu carreguei. E eu vou compartilhar muito dessa experiência com vocês. Infelizmente somos muitos que já reganharam peso e ainda muitos ainda vão reganhar. Então aqui eu vou trazer informações, dicas, exemplos, receitas, tudo com o objetivo de trazer para você, bariátrico, informações, muito conhecimento, instruções sobre a vida bariátrica e mostro muitos caminhos aqui, seguros e eficazes, para você manter o seu emagrecimento definitivo ou eliminar seu reganho de peso. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tá? Se você ainda não é inscrito, esse canal é um canal novo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre os vídeos novos que a gente vai gravar aqui toda semana, às vezes mais de um por semana, para te ajudar nesse processo de busca pelo corpo que você deseja e merece, com a qualidade de vida que você deseja. E se você permitir, eu vou ser sua Bari Nutri de agora em diante. E se você já passou por cirurgia bariátrica e ganhou peso e ele precisa ser eliminado, eu digo, vai precisar ser eliminado realmente. Chegando até, tem gente que chega a ultrapassar seu peso anterior com reganho de peso, ou seja, o mesmo peso que operou, hoje já está com ele novamente, né? E fica aqui comigo que eu vou te ensinar a emagrecer novamente até 10 quilos em um mês. Então, vai se preparando, que a partir de agora você vai aprender muita coisa nova para a gente, assim, trabalhar junto, integralmente, a partir de hoje aqui nesse canal, né? E para a gente criar alguma intimidade, eu vou me apresentar para vocês de uma maneira um pouco mais formal, né? Eu sou a doutora Flávia Malavasi, eu sou nutricionista formada pela Universidade de Vila Velha, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, onde eu moro. E eu tenho algumas pós-graduações que me permitem atuar como expert e como mentora nas áreas de nutrição bariátrica, de nutrição comportamental, de nutrição em obesidade e emagrecimento, de nutrição aplicada à estética, de nutrição clínica esportiva, de fitoterapia e de vários outros cursos na área de PNL e de emoções que eu vou trazer aqui para vocês e vou ensinar de tudo que eu puder para vocês aqui, né, através desse canal, né? Hoje eu integro a diretoria da Associação dos Nutricionistas do Estado do Espírito Santo, filiada à ASBRAM, que é a ANES, a ASBRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrição, e eu atuo como diretora na ANES aqui no nosso estado desde 2012, ou seja, um ano depois que eu formei, eu já estava integrada na Sociedade Brasileira de Nutricionistas, né? Eu ministro palestras aqui no meu estado e em outras cidades, inclusive já apareci em congressos nacionais, como o Combran, que é o Congresso Brasileiro de Nutrição, que foi realizado no Rio Grande do Sul em 2018, e estou sempre participando de feiras e outros lugares onde eu posso aprender mais sobre essa nossa vida, sobre a vida sobre a nutrição e sobre tudo aquilo que está sendo inovado na nutrição hoje, né? Eu sou a criadora do método Flávia Malavasi de emagrecimento definitivo. Eu criei esse método e eu também criei um programa exclusivo para bariátricos que se chama Programa Bari Sem Reganho. É um projeto no qual eu compartilho com vocês e esse canal é para isso, para essa comunidade bariátrica da qual eu faço parte, com a minha vivência de 22 anos de cirurgia bariátrica. Então, há 22 anos atrás, eu me submeti a uma cirurgia bariátrica e todas as formações que nos últimos 12 anos de muito estudo e muita dedicação para me aprender o melhor para passar para vocês aqui. Então aqui a gente vai falar sobre aspectos da digestão, do metabolismo, dos hormônios, da alimentação, dos aspectos emocionais, da atividade física e muito mais, de tudo que gira em torno do bariátrico. E tudo para fazer de você um bariátrico muito bem informado, que um bariátrico informado, um bariátrico que entende, que conhece sobre aquilo que ele é, aquilo que ele deve viver. Ele é um paciente melhor, ele tem uma qualidade de vida melhor, o índice de reganho de peso dele é menor, e a gente vai falar
vai estar sempre aqui falando sobre isso, tá? A gente vai falar também, e eu vou ensinar vocês aqui sobre eliminar e manter-se dentro do peso estimado, de forma saudável, sem sacrifícios desnecessários, porque a gente sabe que o emagrecimento é um processo, e esse processo, ele pode vir a ser prazeroso, e ele pode vir a ser difícil de fazer. Isso vai depender muito da sua dedicação, daquilo que você deseja para você, né? Então eu espero que ele seja totalmente sem sacrifícios desnecessários e de forma muito saudável, muito divertida, muito natural. E você deve estar se perguntando assim, mas Flávia, será que é possível perder 10 quilos em um mês? 30 dias, 4 semanas? É possível sim. E eu digo isso assim como prova viva para vocês. Eu vou até colocar umas fotinhas aqui para vocês desse meu processo, do antes e depois, né? Mas eu sou prova viva disso, né? Eu cheguei a pesar antes da bariátrica 143 quilos, com 1,50 m, então eu tenho 1,5 m. E eu emagreci 80 quilos com o auxílio dessa ferramenta incrível que é a cirurgia bariátrica. Eu vivi grande parte dessa história. Durante 6 anos eu não tive nenhum tipo de reganho de peso, mas a partir daí eu fui fazendo essas perdas e reganhos a partir de 6 anos de cirurgia bariátrica. Até que um dia eu disse para mim, sim, eu não quero mais viver desse jeito, né? Disse para mim mesma e não para outras coisas, outras pessoas, outros momentos, pois esse fato de dizer não para essas coisas e dizer sim para mim me tirava desse aprisionamento dentro de mim mesma, vivendo dentro da obesidade o tempo todo, sempre com medo de reganhar. E isso aconteceu e na pandemia eu reganhei e eu perdi, aí depois eu reganhei de novo, aí uma pessoa da minha casa ficou doente, eu reganhei de novo, então eu vivia nesse ciclo de reganhos e eu disse sim para mim, eu não quero mais viver desse jeito. Voltei de novo para os estudos, fiz várias mentorias na área de inteligência emocional e cirurgia bariátrica, convivi principalmente com pessoas que, como eu, tinham problemas de peso e a partir dessas imersões eu desenvolvi um método realmente que eu acho incrível, não foi porque eu criei, mas ele é incrível, né? E ao aplicar esse método em mim mesma, eu retomei totalmente o controle do meu peso, da minha história, da minha autoestima, da minha sexualidade, do meu comportamento emocional, da minha vida por completo e de forma integral e sustentável. Ou seja, hoje é muito mais fácil para mim dizer sim para mim e não para as outras coisas e pessoas. Antigamente as pessoas ficavam, ai Flávia, só mais um pedacinho, ai que custa, só um pouquinho não vai fazer mal. Hoje eu sou respeitada por dizer esse não. E hoje as pessoas já não me oferecem mais esses suquinhos, esses refrigerantes, porque eles sabem que eu não vou aceitar. Então, assim, hoje eu sou respeitada pela decisão de dizer sim para mim mesma. E isso é uma das coisas que eu quero ensinar aqui para vocês. E hoje eu tenho, além de mim, outros pacientes, inclusive pacientes que não são bariátricos, tá? Que me procuraram porque outros pacientes bariátricos emagreceram e eles queriam também aprender sobre o meu método. E replicando o meu método também, essas pessoas conseguiram conquistar um caminho que elas sonhavam tanto, que era eliminar o reganho de peso, né, de forma definitiva, e tem outras pessoas que ainda estão trilhando esse caminho, que estão comigo e deixando para trás todo o efeito sanfona que a gente teme demais como paciente bariátrico, né? Reganho de peso, para mim, nunca mais. E para você, qual é essa decisão na sua vida, né? E hoje eu queria começar falando sobre uma coisa super importante, o perigo do reganho pós-bariátrica. E hoje a gente vai começar, né, esse canal com esse tema sobre esse perigo, porque às vezes é uma coisa que a gente pode desde agora prevenir acontecer. Então, o reganho de peso é um dos maiores temores do paciente que se submete à cirurgia bariátrica. E recuperar o peso perdido é um pesadelo. E é um pesadelo que eu vivi e muitos de vocês provavelmente já vivem. E quem ainda não vive, vamos prestar atenção e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse risco desse reganho de peso e todos os perigos que isso traz para a vida da gente,
tá bom? Então, a maioria dos pacientes que fez a cirurgia bariátrica passou por inúmeros tratamentos antes. Você também deve ter passado por inúmeros, vários tratamentos antes da bariátrica, né? Na tentativa de perder peso sem fazer a cirurgia, né? Alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, mas todos com uma enorme frustração. Às vezes você realmente perdeu peso naquele momento, mas isso não foi sustentável, você não conseguiu sustentar esse resultado de perda de peso de forma definitiva, né? Então, a longo e médio prazo, você não conseguiu fazer esse sustento e é por isso que a cirurgia bariátrica entrou na tua vida, provavelmente, porque você não conseguiu manter-se no peso perdido, né? E é um grande engano pensar que após a cirurgia, isso nunca mais vai acontecer. Então, as pessoas às vezes entram para a cirurgia bariátrica pensando que vai acontecer um milagre e elas nunca mais vão engordar após a cirurgia. E é um grande engano. Isso acontece e acontece com muita frequência, tá? Então, a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle, né? Então, existem formas de controlar a obesidade e uma delas é uma ferramenta incrível que é a cirurgia bariátrica. Hoje no país a gente faz 2 cirurgias em mais quantidade do que as outras, né? A gente faz o bypass e o sleeve, que são as 2 cirurgias mais o bypass do que o sleeve. E a gente faz isso, nós somos o 2º país do mundo em mais cirurgias bariátricas. No ano passado, foram feitas no Brasil mais de 75 mil cirurgias bariátricas. Olha a imensidão de pessoas que hoje já são elegíveis para cirurgia bariátrica, né? E em 2030, 1 a cada 4 pessoas estarão no Brasil elegíveis à cirurgia bariátrica. Então, assim, é um caminho, né, que muitos de nós trilharam e muitos dos quais a gente conhece os hábitos e o jeito que essas pessoas vivem e a gente sabe, essa pessoa um dia vai ter que se submeter a uma cirurgia como essa, cirurgia bariátrica. Então, nós vamos começar lá desde o comecinho. Os 18 primeiros meses da cirurgia bariátrica, assim, a gente chama de lua de mel, né? É onde a pessoa geralmente ela tá motivada, geralmente ela segue à risca as orientações do nutricionista, da equipe médica também. Ela tem pouco apetite, então ela recebe diversos elogios, ela tá emagrecendo muito rápido, é o tempo que a gente emagrece mais rápido, né? Os primeiros 6 meses, então, são assim, devastadores, a gente perde muito peso. Eu perdi 18 quilos no primeiro mês de cirurgia, né? E você vai recebendo elogios, a sua aparência vai mudando, você fica entusiasmado, até se entusiasma a fazer atividade física, então você passa por esse processo aí de entusiasmo e você vai, né, e segue nele. Então, os 18 primeiros meses são essa lua de mel. E com o passar do tempo, o que acontece? Seu apetite vai aumentando, o seu peso acaba estabilizando, os problemas emocionais às vezes retornam, né? Alguns velhos hábitos também, você adquire maus hábitos novos e o que acontece? Mais de 50% dos pacientes acaba tendo algum grau de recuperação da perda de peso, né? Uma recuperação do peso perdido. E é importante a gente saber o que é considerado normal de reganhar, né, após a bariátrica, o que é considerado fora do normal. Então, esse entendimento é importante para que você entenda os riscos do reganho e quando ele é normal e quando ele não é normal, né? Então, recuperar cerca de 5 a 10% do excesso do peso perdido, né, após 24 meses de cirurgia, isso acontecendo de forma lenta, sem repercussão clínica, ou seja, sem piorar diabetes, sem hipertensão, sem doenças cardíacas, doenças vasculares e outras doenças mais, né? Pode ser considerado normal. Então, reganhar de 5 a 10% do peso que você eliminou é considerado normal, tá? Se o reganho de peso se inicia ainda no primeiro ano do seu pós-operatório ou ocorre de forma rápida, associada a maus hábitos, se algumas comorbidades aí como diabetes, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, apneia de sono, quer dizer, aquela dificuldade de dormir ou você não descansa quando dorme,
colesterol e triglicerídeos altos, eles retornam. Ou seja, se a redução do excesso de peso for inferior a 50%, isso não é normal. Isso não pode ser considerado normal e deve ser avaliado, sim, pela equipe cirúrgica dentro do possível e, se possível, tratado desde aquele momento que se identifica que aquela pessoa parou de perder peso. E também, além de estar fora do peso que era esperado para esse paciente com cirurgia, ele deve estar, provavelmente, se esse paciente ele está nessa condição de reganho de peso, novamente, com pouco tempo de cirurgia, ele provavelmente deve estar ficando novamente hipertenso, com a esteatose hepática, porque ele apresenta uma reengorda significativa e isso traz prejuízos à saúde, né? Então, esse paciente precisa do auxílio, inclusive, da equipe que o operou, tá? Então, é muito importante. Gente, é uma dica que eu dou para vocês. Não corram da equipe. Não se afastem da equipe. Muitas pessoas, quando elas reganham peso, principalmente, elas se afastam da equipe, porque elas têm medo de serem julgadas, medo da intimidação, de alguém dizer por que ela não conseguiu. Então, ela acaba tendo essa dificuldade de voltar lá no cirurgião e o cirurgião vê que ela engordou. E isso é uma coisa que vai atrapalhar a tua vida no futuro de tal forma que você não imagina. Então, assim, quando você acaba reganhando só um pouquinho de peso, é muito mais fácil você retomar, perder aquele peso que você reganhou ali, se é 2 quilos, 5 quilos. Agora, quando passa disso, fica muito difícil de você perder se você não tiver uma pessoa especializada para fazer isso. E é isso que eu aprendi a fazer e estou aqui para fazer junto com você agora. Mas isso porque em algum momento da sua vida você deixou de relatar isso para o seu cirurgião ou para a equipe médica, para que eles pudessem te ajudar naquele momento. Então agora o seu trabalho não mudou. Você só adiou o seu problema para o futuro, né? E eu estou aqui para te ajudar com isso hoje, e te ajudar nessa jornada que não é fácil, tá? E é muito importante você entender o seguinte, que a equipe que vai te avaliar, ela vai estar preparada e apta para receber você, para te acolher, sem julgamento, sem discriminação, entender o que está acontecendo na sua vida. Se com dois anos de cirurgia você já está reganhando peso, alguma coisa pode estar acontecendo e é alguma coisa que pode ser reversível. Então é importante a gente procurar a equipe médica para a equipe nos ajudar com isso, ok? O paciente, ele vai passar provavelmente por uma avaliação assim, minuciosa. Uma avaliação clínica, uma avaliação nutricional, eu recebo muito esses pacientes lá no consultório, né? Uma investigação psicológica para ver como que esse paciente está, além dos exames específicos, como endoscopia, para ver como é que está esse estômago, ultrassonografia, exames bioclínicos, todos os exames para fazer essa investigação que se mostra muito necessário. E às vezes a equipe ou a nutricionista vai fazer algumas perguntas e alguns questionamentos para entender melhor o que está acontecendo com você, para poder te ajudar melhor. Então, assim, não é um julgamento, é apenas uma investigação para que você entenda por que você está reganhando peso, né? E isso às vezes é rápido de fazer. E eu vou fazer algumas perguntas aqui que é normal a gente fazer no acompanhamento quando o paciente chega no consultório, tá? Quantas vezes você está comendo por dia? Você sente fome? Quanto tempo após a refeição? Você fez uma refeição, quanto tempo após essa refeição você já está com fome de novo? Você se sente saciado? Com quais alimentos? Quais os alimentos que te deixam mais saciado? Quanto tempo dura essa saciedade? Ou seja, quanto tempo você tem vontade de vir e comer de novo? Qual é o tamanho dessa porção? Da porção que você consegue ingerir de uma vez só? Esse tamanho do prato que você come, é um prato de sobremesa, é um prato grande, é um pratinho pequeno? Qual o tamanho desse prato? Você sente refluxo, você tem azia, né? Você está fazendo algum tratamento medicamentoso que você não relatou ao cirurgião, por exemplo, que a equipe não está conhecendo, e pode acontecer, algumas medicações podem trazer esse platô no peso e você parar de perder peso por um tempo, exatamente por conta de algumas medicações. Você está fazendo atividade física? Que tipo de atividade física você está fazendo? Qual é a frequência? Qual é o tempo que você está fazendo essa atividade física? Você está ingerindo bebida alcoólica?
qual é essa bebida, quanto dessa bebida você está tomando, né? Você está ingerindo refrigerantes, bebidas adoçadas com açúcar, alimentos líquidos calóricos e pastosos, como leite condensado, como doce de leite, creme de leite, todos esses alimentos, você está tomando desses alimentos, você se sente culpado, você está se sentindo deprimido, você não está se sentindo bem, está acontecendo alguma coisa na sua história de vida que é preocupante nesse momento, que pode estar te levando a estar num estado maior de ansiedade, né? Você tem beliscado muito, porque quando fica ansioso, muita gente belisca demais, fica ansioso e tenta suprir aquilo beliscando. Como está a sua hidratação? Quanto você está bebendo de água? Quanto você vai estar tomando de chá? Né? Como está seu consumo de proteína, que é super importante para o bariátrico, o consumo de proteína tem que bater. Qual o motivo, na verdade, real que você está recuperando peso? Então, todas essas perguntas são feitas para investigar o seu problema, não é para te julgar, para dizer para você o que você deve ou não fazer. É uma questão investigativa e isso vai trazer à luz qual realmente aquilo que está acontecendo com você nesse momento. Então, com base nessas informações e com um bom recordatório alimentar, o que é recordatório alimentar, gente? É uma ferramenta que a gente, como nutricionista, usa muito e ela tem o objetivo de avaliar a sua rotina alimentar. Então, assim, é um registro, né? Ele funciona como um registro de todos os alimentos e bebidas consumidos pelo paciente num determinado tempo. Às vezes no consultório, por exemplo, habitualmente eu faço 3 dias, 2 dias de semana e um de final de semana. Mas se for necessário, a gente faz 7 dias de recordatório, para a gente entender melhor aquilo que está acontecendo com você, né? Então, isso pode ajudar a gente a descobrir o que está causando o aumento de peso. E às vezes você não está vendo, você não está enxergando, né? Então, assim, e aí é mais fácil da gente buscar um tratamento adequado ou mudar como que vai ser esse planejamento alimentar que a gente está fazendo com você, né? Mas na maior parte dos casos, gente, o reganho de peso acontece pelo retorno dos maus hábitos alimentares, por um padrão beliscador, ou seja, ficar comendo biscoitos, doces, salgadinhos, outros alimentos calóricos com baixo teor de saciedade, com alto índice de carboidrato, de açúcar, em porções pequenas, mas frequentes. Isso é um padrão beliscador. Né? Consumo de álcool e bebidas adoçadas, né? Inatividade física também faz com que a pessoa reganhe peso ou pare de perder o peso. Então, nesses casos, a gente reorganiza a alimentação, inicia a atividade física ou intensifica a atividade física, revisa os hábitos, os saudáveis e os não saudáveis, e, se necessário, pede para o paciente ir para um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, porque às vezes a parte emocional vai atrapalhar ele no objetivo final dele de perda e eliminação do peso, de reganho ou do peso que ele ainda nem conseguiu terminar de perder, tá? E o médico, nesse momento, ele pode também, o cirurgião, a equipe, ela pode decidir entrar com uma medicação para te auxiliar na saciedade, no seu estado emocional, na ansiedade e outras coisas mais. Então, é muito importante a gente entender e estar sempre perto do cirurgião, né? Um nutricionista de confiança e um cirurgião é essencial. Então, não se engane, a bariátrica é uma ferramenta incrível e é necessária para o tratamento da obesidade. Isso e da síndrome metabólica também. Outro dia a gente vai falar sobre o que é síndrome metabólica. Então, é muito importante e necessário para o tratamento do obeso, né? Que é julgado por todo mundo como preguiçoso, como aquele que não tem força de vontade, aquele que não está preparado, quer tudo na mão e acha que está tudo bem. E não é assim. A obesidade é uma doença real, é uma doença de verdade. Muitas pessoas acham que é sem vergonhice, isso não é verdade. Mas a cirurgia bariátrica é uma ferramenta incrível, mas ela não faz milagre sozinha, né? A sua bariátrica, você como paciente bariátrico, tem que exigir de você uma dedicação e um cuidado que vai além da equipe. Ou seja, a equipe te orienta, eu como nutricionista te oriento e te dou tudo aquilo que você precisa entender e saber, mas depende totalmente de você
se adaptar e estar disposto a criar novos hábitos e bons hábitos. Os hábitos que te levaram a engordar são hábitos que não vão te fazer bem e vão te fazer reganhar peso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, você precisa ter, como paciente bariátrico, eu como bariátrico, um entendimento melhor sobre as mudanças que o seu corpo vai passar, sobre a suplementação que você vai ter que fazer para toda a vida. Nunca mais vai parar de suplementar, né? Então, existem vitaminas e minerais que seu corpo vai precisar e isso é inevitável. Tá? Sobre o cuidado com as suas escolhas alimentares, você precisa entender esses cuidados e isso sobre o seu corpo, sobre a sua vida agora, né? Sua vida agora e sua vida futura. Então é importante que você entenda melhor sobre a cirurgia bariátrica, é importante que você entenda isso, porque o reganho acaba sendo um grande risco para a nossa vida, né? E a gente volta a ter as comorbidades que a gente tinha antes e a gente hoje tem um estômago menor, ou seja, a gente já não pode mais operar, né? Então, a gente já fez a cirurgia. E, às vezes, as pessoas pensam até que a cirurgia não funcionou para elas. Mas, realmente, é você que não conseguiu fazer uma interação com a cirurgia, né? Fez dela uma ferramenta para suprir o seu corpo e te ajudar a eliminar o ganho de peso ou o reganho de peso. Então, se essa pessoa não está pronta para viver de uma forma diferente como paciente bariátrico, ela também não está pronta para usar essa ferramenta. Então, a cirurgia bariátrica é para todo mundo? Não, ela não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que está disposto a viver aquilo que ela demanda da gente, entendeu? Como a suplementação, como a atividade física, como uma mudança real no nosso estilo de vida. Então, na verdade, é um número pequeno de pacientes, muito pequeno, que se detecta falhas na cirurgia, que o estômago, por exemplo, tem um aumento significativo, ou que a passagem do estômago para o intestino está ampla demais e essa pessoa precisa de uma intervenção. Então, nesses casos, às vezes até precisa de uma intervenção cirúrgica, né? Nesses casos acontece isso, mas a maioria das pessoas não acontece isso. A maioria das pessoas, elas engordam ou elas não perdem peso, porque elas, além das mudanças de hábitos, da atividade física, ela não fez tudo o que precisava, né? Nesse caso, às vezes tem que passar pelo cirurgião e o cirurgião vai detectar se isso é uma falha da cirurgia e pode acontecer, né? Eu tenho pacientes que têm úlceras de repetição lá na anastomose, que é a ligação que eles fazem, a costurinha que eles fazem entre o intestino e o pedaço de estômago que ficou para ser utilizado. Então, assim, esses pacientes às vezes precisam fazer a cirurgia de novo para poderem ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, existe chances de reoperar? Claro que existe, mas isso é o mínimo dos mínimos das pessoas que precisam passar por isso. Os casos são avaliados rigorosamente pelo cirurgião e pela equipe cirúrgica, porque as complicações cirúrgicas e a mortalidade são maiores no segundo procedimento. Então, a equipe avalia muito se essa reoperação ela é realmente cabível e viável. E isso também não significa que fazendo uma nova cirurgia você vai ter resultados diferentes. Até porque se você não mudar os hábitos, se você não mudar o seu estilo de vida, realmente a equipe não vai poder te ajudar, mesmo fazendo uma segunda cirurgia. Mas a segunda cirurgia é muito raro de acontecer, gente. Hoje em dia acontece, mas assim, pouquíssimas pessoas que entram dentro desse padrão. A maioria são maus hábitos mesmo, né? Tem um estudo, inclusive, e falando desses maus hábitos, né, da USP, que foi publicado muito recentemente, esse ano, tá? 92% das pessoas que fizeram uma cirurgia bariátrica reganharam 20% do peso perdido após 2 anos de cirurgia. Ou seja, 20% do peso perdido, quer dizer, o normal é entre 5% e 10%, mas 92% das pessoas reganham até 20% após 2 anos de cirurgia. Isso aconteceu comigo, eu sou parte dessa estatística, tá? E você, tá dentro dessa estatística? Comenta aí comigo. Você tá dentro desses 92% aí que reganharam após 2 anos de cirurgia? Se você está dentro desses 92%,
pergunte-se, esse é o lugar que você quer estar? É o seu lugar? É o seu lugar de desejo? Está dentro desses 92%? Não era o meu lugar de desejo, gente. Eu dei jeito de sair de lá. E se o reganho aconteceu com você, como aconteceu comigo, que no meu caso foi após 6 anos de cirurgia, né? É um sinal que você, como eu, naquela época, quando eu reganhei peso, se descuidou. Criou maus hábitos, achou que estava livre da obesidade e não sabia, eu mesma na época que eu reganhei peso, eu não sabia que a obesidade não tinha cura. Para mim, eu estava indo, tava tudo certo. E eu realmente tive esse reganho de peso, mas com certeza eu vou te dizer com convicção, eu não segui tudo que o médico mandou, eu não segui tudo que a equipe mandou. Na época que eu fiz a cirurgia bariátrica, era uma cirurgia cara, era uma cirurgia onde o plano de saúde não cobria, né? Então toda a equipe, todos os médicos que você tinha que ir, tinham que ir particular. Minha cirurgia foi paga, então realmente eu não tive esse pós-cuidado, sabe? Porque eu ia ter que pagar esse pós-cuidado e a cirurgia foi muito caro para minha família na época, que era uma família muito pobre, e a gente se desdobrou em vários. Foi uma cirurgia feita a muitas mãos para que ela acontecesse na minha vida, né? E nunca é tarde para você retomar o controle do seu peso e sua vida. Então, se você está lá dentro daqueles 92% que reganharam peso, nunca é tarde para retomar esse controle. E é um sinal de que você precisa retomar o controle da sua vida. Afinal de contas, não foi isso que você desejou quando você se submeteu a uma cirurgia do tamanho de uma cirurgia bariátrica, tá? Você precisa entender que você é merecedor de ser quem você quiser, de ter o peso que você deseja, de ser a pessoa que você quiser ser, de dizer sims e nãos para quem tiver que dizer para que você esteja bem com você mesmo, né? E para isso, assim, para você ser merecedor e você ter o corpo que você deseja, para tomar essas ações e tomar ações, né, que te despertem uma vida melhor, uma vida maravilhosa, uma vida plena, uma vida que você realmente deseja e merece ter. Então, o que eu tenho para te dizer? Não desista de você mesmo. Você reganhou peso, aconteceu com você, também aconteceu comigo. E eu consegui passar hoje por cima disso tudo. E hoje eu tenho uma vida que eu não me permito mais entrar dentro do reganho, tá? Não permita que o reganho de peso atrapalhe a sua vida, seus projetos futuros, de usar aquela calça branca que você queria, de comprar aquela roupa que você queria, que você deseja, não é aquela que cabe, é aquela que você quer comprar, no tamanho P que você deseja, se é isso que você deseja, né? E que a sua estima esteja elevada, que você seja elogiado, que você goste de se ver no espelho e goste do que você está vendo, né? Que você sinta prazer de tirar uma foto, que você sinta prazer de colocar um biquíni, de ir à praia, de estar com outras pessoas, de socializar. Isso você merece. E o reganho de peso atrapalha muito na nossa vida, né? E às vezes você pode se sentir cansado, derrotado, depois de tantas tentativas de emagrecimento. Isso pode acontecer sim, mas eu tô aqui para te levar pela mão. Eu tô aqui para te ajudar e para te passar toda a experiência, para que duas coisas: você não siga por caminhos errados que eu já trilhei, ou seja, os caminhos que eu conheço que não foram bons, que você não passe por eles, ou seja, você vai ter uma facilidade maior do que aquela que eu tive. E se você desejar de fato eliminar o reganho de peso de uma vez da sua vida, eu vou te ajudar se você quiser, né? E quando eu criei esse programa, num momento da minha vida assim, que eu tava fazendo minhas bodas de prata e eu vi que eu tava enorme, gorda, do jeito que eu não queria, igual quando eu me casei há 27 anos atrás. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, hoje é 25 de outubro, na verdade é 26 de outubro já, né? Hoje é dia do meu aniversário, é dia que eu completo também 27 anos de casamento, né, com meu marido. Então eu faço 47 anos hoje e é com muita alegria que eu tô gravando esse vídeo hoje para vocês aqui depois de meia-noite, que é o meu aniversário, para desejar tudo de bom para você, sabe? E quando eu criei esse programa, eu pensei que não podia guardar ele só para mim.
eu queria passar para vocês, eu queria apresentar esse programa para vocês, porque ele não podia ficar só guardado para mim, não só eu ter esse privilégio. Porque hoje eu tenho uma felicidade tão grande e um respeito pelo meu corpo, pela minha vida e por aquilo tudo que aconteceu comigo, com essa perda de peso, que foram só coisas boas, gente. Esse reganho, eu só ganhei coisas boas eliminando esse reganho. E hoje eu transformo os ambientes onde eu vou, onde eu habito, as pessoas que convivem comigo. Antigamente todo mundo queria que eu beliscasse, que eu desse uma mordidinha em alguma coisa, me chamavam para lugares onde eu não podia estar, não queria estar, não deveria estar, porque eu sou uma obesa mórbida, né? E isso está dentro de mim e eu tenho que cuidar e vigiar sempre, orar e vigiar. E eu realmente tenho hoje pessoas no meu entorno que respeitam a minha decisão de permanecer magra. Essa é a minha decisão, né? E hoje eu realmente quero que você, hoje que é dia do meu aniversário, eu quero que você, como eu quis para mim, seja um agente de transformação na sua casa, no seu trabalho, nos seus hobbies, nos seus momentos de lazer. Isso é incrível, é poderoso e por isso que eu compartilho esse meu método e tudo mais que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui a gente a gente dá, na verdade, né, aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que estamos cheios. E eu estou cheia de muita gratidão por ter tido o privilégio de eliminar de uma vez por todas a minha história, todo e qualquer reganho de peso que eu poderia vir a ter. Hoje eu ensino no meu programa técnicas de pós-festa, de pós-evento. Então, assim, hoje estar no evento, já que eu já eliminei o peso que eu reganhei, eu tenho técnicas que me fazem, após esses eventos, não mais reganhar nada e eu não ganho peso mais, tá? E aquela vida que eu não quero pra mim, eu também não quero pra você. E eu tô te propondo isso. Não queira viver nesse mundo aprisionado pelo teu peso. E eu me comprometo com você a dar o melhor de mim para você, para que você alcance o seu sucesso, o sucesso que você merece, o sucesso que você esperava, o sucesso que as pessoas esperam de você e que você mesmo se cobra e se sente culpado às vezes por não ter. Né? Eu sei que você já passou por maus bocados, sei que você já tentou várias vezes perder peso, existem várias frustrações guardadas aí dentro de você, mas eu te peço que se junte a mim e venha com a minha equipe no programa Bari Sem Reganho, nesse programa onde eu vou ensinar a você, bariátrica, a eliminar 10 quilos em 30 dias. E essa transformação, ou seja, através dessa ação, transformação, ação. Você se sentirá motivado para ir até onde você quiser, né? Ou seja, a ação que vai gerar motivação e não o contrário. Então a gente precisa agir para se sentir motivado. Não se coloque freios, não se coloque limites. Eu te espero na ação. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com todo mundo que você ama e quer bem, compartilha com as pessoas bariátricas que você conhece, compartilhe com as pessoas que ainda querem fazer a bariátrica, compartilhe com as pessoas que você acha que vão um dia precisar dessa bariátrica, compartilhe com todo mundo, as pessoas que você ama, seja um bari sem reganho, seja um bari de sucesso. Eu estou amando ser essa bari de sucesso e é o que eu desejo para você. Um beijo para você, é meu aniversário, mas eu desejo para você toda a alegria, toda a felicidade do mundo e que esse nosso caminho, a partir desse canal, seja um caminho de muita integração, de muita sabedoria, de muita inteligência, né? E de muito afeto, onde a gente possa levar um para o outro todo o carinho, todo o afeto, tudo aquilo que a gente precisa para que a gente tenha uma verdadeira transformação na nossa vida e que a gente transforme a vida de outras pessoas. Um beijo para você e até o próximo vídeo.